Voz do Pastor, domingo 18 de dezembro de 2022. Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte. Nós espalhamos o amor pelo ar. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas, através deste programa, A Voz do Pastor. Acolho também você ouvinte que está nos acompanhando pela rede Canção Nova de Rádio, através da internet por todo o Brasil e pelo mundo inteiro por meio dos aplicativos da Rádio Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 18 de dezembro de 2022, quarto domingo do tempo do Advento. Nós estamos verdadeiramente mais do que em condições de celebrarmos o Natal com o Evangelho que vamos escutar hoje. Temos então, ouvinte, do capítulo 1 de São Mateus, os versículos do 18 a 24. Escutemos. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Ouvinte, são essas as palavras que Deus nos apresenta no Evangelho de hoje. O trecho do Evangelho que nós acabamos de escutar se divide em 3 partes. A primeira e mais rápida, a narração da concepção de Jesus antes que Maria coabitasse com José, o esposo. Segundo, o sonho com a explicação da gravidez de Maria. E terceiro momento, a obediência imediata de José. Vamos escutando parte por parte, ouvinte, tomando os versículos. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Para compreendermos essa situação, ouvinte, nós devemos saber que no tempo de Jesus, o matrimônio acontecia em 2 etapas. A primeira consistia no contrato estipulado entre os 2 noivos, diante dos pais e de 2 testemunhas. Depois da assinatura do contrato, os 2 eram considerados marido e mulher, mas não conviviam antes de 1 ano, inclusive não podiam se encontrar no transcorrer
deste espaço de tempo. Esse intervalo servia às duas famílias para se conhecer e aos dois noivos para maturar, uma vez que se casavam com a idade de 12 a 13 anos a menina e ele, o rapaz, a idade de 15 a 16 anos. Maria e José deveriam estar vivendo um pouco essa idade. Passado o ano de espera, era organizada uma festa para conduzir a noiva à casa do esposo e os dois iniciavam a vida comum. Foi durante esse intervalo que aconteceu o anúncio do anjo a Maria e a gravidez por obra do Espírito Santo. Mateus põe em evidência este fato desde o início de seu evangelho, ouvinte, para evitar qualquer dúvida a respeito da intervenção humana de José na geração de Jesus. O Espírito aqui não representa o elemento masculino, mas o Espírito indica uma força, o sopro de Deus. Aquele Espírito que pairava sobre as águas no início da criação do mundo, no livro do Gênesis, que era um Espírito criador. E aqui, portanto, o Espírito traz o Filho de Deus ao seio da Virgem Maria. Significa, ouvinte, o texto diz que Jesus nasce de Maria. Significa, de um lado, que está perfeitamente inserido na história humana, é verdadeiramente nosso irmão. No entanto, ele vem de longe da profundidade de Deus, vem do céu. Se a esposa, no intervalo de um ano, se comportasse em modo sexualmente reprovável, era considerada adúltera. Quanto ao tempo da concepção, Mateus concorda com Lucas 1:27. Afirma-se explicitamente que a concepção de Maria é obra do Espírito Santo, não tem a participação de José. O texto continua. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la em segredo. Diante da situação de Maria, ouvinte, José tinha dois caminhos para desfazer a aliança conjugal. O caminho legal, conduzindo-a ao apedrejamento, começando por ele, então, o apedrejamento, porque é ele que sofre o impacto moral, e depois do apedrejamento, a lei, então, culminava com a morte da mulher adúltera. A segunda possibilidade, a mulher poderia ser mandada para casa, rompendo secretamente o noivo o compromisso. Foi o que aconteceu com José. Se acontecesse, ouvinte, essa segunda eventualidade, Maria poderia ir para a casa de algum parente, ali viveria como mãe solteira, ou quem sabe as outras mulheres podiam fazer então outro caminho. Em tais condições, ela e o menino teriam a possibilidade de sobreviver. Entre essas duas possibilidades, José escolheu a segunda. O Papa Francisco comentou, ouvinte, uma vez na oração do meio-dia, assim: José, diante da surpresa, se torna perturbado. Ao invés de reagir de modo impulsivo e punitivo, como se usava fazer e a lei o protegia, busca uma solução que respeita a dignidade e integridade de sua amada Maria. José é justo. Justo quer dizer aquele que cumpre a justiça. E quem cumpre a justiça é muito diferente de quem cumpre a lei. Não cumpre a lei, José cumpre a justiça, dá um passo adiante, defende a vida e se torna
um instrumento do projeto de salvação de Deus. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Apesar da sobriedade da narração, ouvinte, os dois personagens viveram uma situação muito dramática. Maria, uma mãe indefesa, e José, um marido desrespeitado, os dois vítimas do anúncio do nascimento de Jesus. Deus interfere na vida dos dois, mas não se explica diretamente. Quando o faz através de um mensageiro. O sonho é esclarecedor. As palavras, então, do anjo são, portanto, o coração da narração. Revelam que o Espírito Santo está na origem da concepção do Filho de Maria, impõe o nome, explica a missão do Salvador e anuncia o cumprimento da promessa. Esclarecida a situação, o justo marido não tem outra escolha senão obedecer. O Papa Paulo VI comentou, ouvinte, a situação de José assim: se observarmos com atenção a vida de José, apesar de modesta, é grande e cheia de aventuras. São José, o Evangelho define de homem justo e atribui uma honra enorme a um homem de condições muito humildes, evidentemente alheio ao cumprimento de grandes gestos. Um homem pobre, honesto, trabalhador, tímido talvez, mas que tinha uma profunda vida interior, da qual chegam até ele ordens e confortos singularíssimos, e sobre o qual incidem a lógica e a força próprias das almas simples e límpidas, das grandes decisões, como aquela de colocar-se imediatamente à disposição dos desígnios de Deus. Um homem pobre, honesto, trabalhador, tímido talvez, mas que tem uma vida interior, da qual chegam até ele ordens e confortos singularíssimos e sobre o qual incidem a lógica e a força próprias das almas simples e límpidas, das grandes decisões, como aquela de se colocar imediatamente à disposição dos desígnios de Deus. Um homem comprometido, como se diz hoje, com Maria, eleita entre todas as mulheres da terra e da história para ser sua esposa, não fisicamente sua mulher. E com Jesus, em virtude da descendência legal, não pai natural, mas Jesus é seu filho. Quando José acordou, fez conforme o anjo havia mandado e aceitou sua esposa. As palavras do anjo, ouvinte, são, portanto, palavras esclarecedoras, e José, marido fiel, não teve outra solução senão obedecer à palavra de Deus. Para viver conosco, Deus escolheu contar com o nosso consentimento, com a nossa colaboração. A permissão deve ser um consentimento radical. Encontrando um homem, uma mulher que souberam renunciar seus sonhos familiares, Deus pôde habitar no meio de nós. Eles pagaram um preço muito alto em termos de realização e de projetos. Aos que desejam celebrar o Natal do Deus feito homem, a recordação de José e Maria indica que quando Deus se aproxima dos homens e mulheres deste mundo, não o faz de maneira gratuita. O primeiro Natal foi possível porque encontrou pessoas humanas que renunciaram aos próprios projetos
e a forma de vida que sempre sonharam. O Evangelho nos conta como José entra na história de Jesus, nos diz também como nós entramos em contato com Deus. José não gera Jesus. Nós não devemos gerar Deus que está já gerado. O dom já foi feito em Maria. Nós devemos simplesmente acolher como José o fez. Significa que Jesus nós recebemos sempre por meio de Maria, que é a imagem da igreja. O dom foi feito há 2000 anos, mas nós precisamos acolher, aceitá-lo como nos foi oferecido. Em Maria, que é a imagem da igreja. Ela ficou grávida por obra do Espírito Santo, não foi uma ação de Maria. Ela é a primeira que aceita acolhê-lo. O dom está dado antes que José a tome como sua esposa. Maria é aquela que, por primeiro, acolhe o dom absoluto de Deus. O Messias nós podemos esperar, mas ele já veio. O problema é aceitá-lo, tomar o Messias conosco, como fez José de Nazaré. Deus quer se doar. Não tenha medo de acolhê-lo. Você não deve ter medo de acolhê-lo, porque é um dom para você. Acolhe este dom que vem de Maria, tome-o consigo, porque ele quer estar com você. Na realidade, não o acolhe diretamente. O dom está em Maria. Acolhendo-a, acolhemos Deus. É necessário que tomemos de Maria, isto é, daquela que acreditou antes de nós, isto é, da igreja. O tomemos de Maria, o tomemos da igreja e o acolhamos em nosso coração. O Papa Francisco comentou assim, ouvinte, o Evangelho de hoje. Neste quarto domingo do Advento, o Evangelho de São Mateus nos guia em direção ao Natal, através da experiência de José, uma figura aparentemente de segundo plano, mas em sua atitude está contida toda a sabedoria cristã. Ele, com João Batista e Maria, é um dos personagens que a liturgia propõe para o tempo do Advento. É o mais modesto de todos os três. É alguém que não faz uma pregação, não fala, mas procura fazer a vontade de Deus. Aos que desejarem celebrar o Natal do Deus feito homem, a recordação de José e Maria indica que Deus, quando se aproxima dos homens e mulheres, não faz de maneira gratuita. O primeiro Natal foi possível porque encontrou pessoas humanas que renunciaram aos próprios desejos. Deus entraria em nosso mundo, se transformaria em um como nós. Deus repetiria hoje o seu primeiro Natal, se encontrasse, como no primeiro, homens como José, que cumpriam aquilo que ele pede. Nós não podemos celebrar o Natal sem permitir que Deus entre no mundo. Se Deus se fez homem, nós não precisamos ir buscar Deus no céu, mas no homem, aqui e agora. Ele se encontra em nós. Deus está no homem que é você, está em você. E quando você acolhe e ama a você mesmo, acolhe Deus. O Salmo de Meditação diz assim: o Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abri as portas para que ele entre e ele possa. O Salmo 23 é o Salmo de Meditação que nós lemos na liturgia de hoje. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. Santo Agostinho comentou assim, ouvinte, o Salmo: suspendei, ó príncipes, as vossas portas, todos vós que desejais o principado entre os homens, retirai, para não vos servirem de empecilho as portas da concupiscência e do temor que colocastes.
Levantai-vos, portas da eterna justiça, da caridade, da castidade, que fazem a alma amar o único e verdadeiro Deus, não cometer fornicação, adorando a muitos, só de nome. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua habitação? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. Que desça, ouvinte, sobre nós a bênção do Senhor, a sua recompensa, acolhendo o Senhor que quer habitar em nossos corações. Desça sobre vós, ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.